Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, enviei o material de estudo, né, o PPT, e inclusive uma tela, né, que eu vou explicar sobre os verbos mais utilizados em TCC, que serve para todos os trabalhos de conclusão de curso, né? Então, a aula de hoje, né, é uma aula bem específica, né, porque se trata da estética do trabalho de vocês. Então, ao você abrir aí a primeira tela, né, eu até no e-mail anterior acabei reenviando a tela da semana passada, né, e logo a seguir enviei a tela, né, atual. Então eu falo, né, ainda sobre a apostila, né, do Saunders, que permeia todo o nosso trabalho, toda a nossa disciplina de métodos e técnicas. Então a nossa atividade de hoje é a exibição e a discussão da temática. Então, como eu coloco aqui, né, de acordo com as imagens, nós estamos o quê? Refinando as ideias, né? Cada vez mais esse trabalho vem sendo refinado para ele ficar cada vez mais acadêmico, né? Leigos também terão como ler e entender, né? E esse é o cuidado que eu sempre peço a vocês, mas realmente precisa se ter uma linguagem mais acadêmica. Então, o Saunders propõe que as técnicas mais utilizadas para gerar e refinar ideias de pesquisa são o pensamento racional e o pensamento crítico. Na realidade, ele faz uma ponte entre o pensamento racional e o pensamento crítico. Haja visto o primeiro pensamento racional, que é examinar os seus próprios pontos fortes. E quando você usa o seu pensamento crítico, você tem o quê? Mantém um caderno de ideias e interesses. Por quê? Já falamos sobre isso. Todas as vezes que ouvimos alguma palavra-chave que está dentro do contexto da temática que vamos escrever ou do que vamos pesquisar e investigar para a nossa escrita, automaticamente anotamos para não perder aquele referencial teórico. Assim também como ele fala sobre títulos e projetos anteriores, que nos leva às preferências pessoais também de projetos anteriores que já fizemos, né? A discussão, e aí ele vai trazer a gente aí para a árvore de relevância, que vocês vão perceber claramente, né, na discussão dele, que ele chama de árvore de relevância. Por quê? Porque tem raiz, tronco, galhos, folhas, flores e frutos. Então, o que isso quer dizer? Que é necessário haver uma relevância, um encadeamento de ideias. E ele traz ainda o Pesquisando a Literatura, que como processo criativo, ele sugere o brainstorm, que é muito interessante. Então, o que podemos aprender quanto a isso, né? Na parte de discussão, ele traz uma ideia super bacana que vocês podem fazer também no grupo de vocês, no grupo de WhatsApp da turma que tiver, que é uma discussão entre os colegas sobre o tema, né? E aí cada um faz a sua tempestade de ideias, que é o que significa, né, um pouco do brainstorm nessa discussão, para que se possa aí surgir mais elementos, mais subsídios para essa construção. E aí a gente vai chegar no brainstorm efetivo, como é importante essa discussão. Quando ele fala sobre pesquisando a literatura, é o que eu também já venho falando com vocês. Então é isso que eu estou falando. Cada vez mais eu vou afunilando esse refinamento de ideias para que a escrita de vocês seja o mais clean, mais limpa possível e inteligível. Então ele fala sobre a leitura de artigos em periódicos, relatórios e livros. Artigos e periódicos, eu já mandei os links para vocês. Se recordam? Né? Acessar o Cielo, acessar o Google Acadêmico, acessar o CAPES Periódico, né? E até mesmo a plataforma Sucupira, que depois vou explicar para vocês a importância dela. Já falei alguma coisa, mas ela é muito importante porque nela estão ali como referencial as melhores revistas de todas as áreas acadêmicas existentes no mundo, tá? Assim como a Cielo é visitada. Na tela de explorando preferências pessoais e usando projetos anteriores, o Saunders trabalha com 4 tempos, né? E esses 4 tempos são muito importantes.
Ah, professora, parece uma coisa extremamente minimalista e lá da educação fundamental. É minimalista, sim, e é da educação fundamental, sim, porque nós precisamos relembrar, assim como fizemos resumo, resenha, fichamento, porque são justamente essa nossa história anterior conosco, da época onde nós só tínhamos esse movimento e esse momento, né, essa responsabilidade de estudar é que precisa ser resgatada agora na escrita do mestrado em todas as atividades que fazemos. Lembra do que eu falo com vocês? Faça cada atividade que estivermos dentro dessa disciplina como se fosse já o portfólio, a escrita para o seu mestrado. Monte seu portfólio. Eu venho insistindo com isso. Abra uma pasta escrita portfólio, todas as atividades, mesmo que tenha sido no corpo da plataforma, copia e cola no Word, dá o nome e vai colocando ali. Você vai precisar na hora que o seu professor orientador solicitar o que você já escreveu sobre o que você pretende escrever. E se você ainda não escolheu sobre o que você pretende escrever, todos esses trabalhos serão orientadores para você, tá bom? E aí ele pergunta o seguinte, né? Na realidade, nesses 4 tempos que ele faz, ele pede para você selecionar 6 projetos. E em 3 deles, vocês vão se perguntar o que te atraiu, o que tem de bom e por que você acha que esse projeto é bom. E os 3 que você eliminou, né? Por que você não gostou, por que ele é ruim e por que o projeto, e o que desse projeto realmente ele é ruim. Ah, professora, mas se eu gostei de 4 e não gostei de 2, a dinâmica, a didática é a mesma, tá? Isso é para fazer um exercício de quê? De autoconhecimento e de conhecimento do que você está escrevendo. Porque lembra do que eu falo com vocês? Né? Um mestrando não tem resposta. Ah, tá legal. Pô, tá super show o seu trabalho. Ah, eu concordo. Tá, mas concorda com o quê? Tá super show com o quê? Tá legal com o quê? Não funciona dessa forma, né? O que te atraiu no projeto? O projeto me atraiu porque eu vislumbrei nele a possibilidade de implementar na minha empresa isso e isso, ou na escola isso e isso, porque nós temos determinados instrumentos que eu percebo que não são bem utilizados e eu vou fazer um projeto. Isso é uma resposta de um mestrando, tá? O que há de bom no projeto? Pontuar especificamente o que há de bom e por que é bom, efetivamente. E aí você vai fechar por que o projeto é bom. Né? Efetivamente, de uma forma holística, né? Como ele pode ser muito bom para você. E o que é ruim? Por que é interessante fazer? Porque quando você for ler outras literaturas, outros projetos, automaticamente você já vai perceber, não, este projeto não me serve, este projeto não me cabe. Dando seguimento, manter o caderno de ideias. Né? Já falei com vocês, né, e volto a falar sobre o aplicativo Notes, Notes. Né? Baixem, ele é muito interessante, super leve. Você está lendo um livro, está lendo algo, né? Não tem como escrever ou não é interessante a escrita naquele momento, ou acho que eu tenho a letra ruim, aperto a gravação, vou lendo o que vou falando, né? Vou falando o que vou lendo, ele mesmo, o aplicativo digita para você, fale vírgula, fale ponto, fale abra aspas, fecha aspas, abre parênteses, tudo. Algumas palavras, é claro, que não sairão de forma tão clean. Aí você tem lá a possibilidade de compartilhar. Eu compartilho sempre para o meu e-mail. Por quê? Porque depois eu copio e colo na página do Word e aí venho limpando e venho organizando da forma de acordo com as normas da BNT. Lembrando das fontes Arial Time, tamanho 12, espaçamento e e-mail, tá? Se for citação, vamos falar mais para frente sobre citação. A seguir, ele trabalha a árvore de relevância, que é o que eu falei com vocês. Quando ele fala sobre, nesse caso, você usa semelhante ao mapeamento mental.
que ele quer dizer com mapeamento mental? É o que? Quando a árvore de relevância, ela trabalha o nosso cognitivo para que a gente realmente vá linkando, vá fazendo com que cada capítulo dialogue com outro capítulo. Como assim, professora? Bom, você pensou na temática do seu primeiro capítulo e do segundo capítulo. Mas entre um capítulo e outro, há aí N, vamos dizer assim, ideias, né, que vão surgindo ao longo da sua escrita que você precisa quebrar, né, quebrar literalmente para que dê sentido aquele capítulo e para que no final daquele primeiro capítulo você consiga dizer que você vai dialogar com o segundo capítulo. Então, o que acontece? Fiz o primeiro capítulo, um primeiro subcapítulo, um segundo subcapítulo, onde no final desse segundo subcapítulo eu já começo a introduzir o capítulo 2. E no capítulo 2 eu já me remeto ao primeiro capítulo para dar continuidade ao segundo capítulo. Então, a árvore de relevância é justamente isso, é esse mapa mental, é ter a capacidade de olhar para o rascunho do seu sumário, né? Que eu acho que é interessante que vocês já comecem a fazer, já comecem a pensar nele, né? Porque fica muito mais fácil a sua escrita, pelo menos os pontos principais, né? Se vai abrir em subcapítulos, porque com certeza irão abrir, mas quais serão, isso vai ficar para um segundo momento. O brainstorm, como eu falei com vocês, é uma atividade super interessante e vou falar com vocês sobre ele no exemplo que o Saunders traz para a gente. Quando ele fala do brainstorm, ele fala sobre definir o seu problema, ele também fala em 5 tempos dele, né? Você define o seu problema, pede sugestões, registra todas as sugestões. O número 3 para o brainstorm é algo que não pode tirar nem ponto nem vírgula, tá? E eu vou dizer para vocês porque lá dentro do exemplo. Revisar todas as sugestões, explorar o significado e analisar a lista de sugestões e decidir qual é a mais atraente para você como ideias de pesquisa e por quê. Então eu vou ler essa parte do brainstorm para poder ficar bem inteligível. O principal interesse de George era o futebol. Quando ele terminou a universidade, ele queria trabalhar em marketing, de preferência para um fabricante de artigos esportivos. Ele examinou suas próprias forças e descobriu que suas melhores notas estavam no marketing. Ele queria fazer seu projeto de pesquisa sobre algum aspecto do marketing, de preferência vinculado ao futebol, mas não tinha uma ideia real de pesquisa. Ele pediu a 3 amigos, todos formados em estudos de negócio, para ajudá-lo a debater o problema. Jorge começou explicando o problema com mais detalhes. A princípio, as sugestões surgiram lentamente. Ele anotou no quadro branco, que vocês sabem, pega um quadro branco ou compra uma folha de papel manteiga ou um papel pardo, se a gente, agora nesse tempo que estamos em casa, né, aí pode fazer por N mecanismos, pelo Zoom, pelo Google Class, pelo próprio WhatsApp, né, pelo Facebook, por uma live fechada com alguns amigos, então fazer esse brainstorm e anotar aquelas palavras. E Jorge contou com isso e descobriu que havia mais de 100 palavras ou termos que vocês sabem que acontece. A revisão de sugestões individuais não produziu nada que algum grupo considerasse ter mérito suficiente para um projeto de pesquisa. No entanto, um dos amigos de Jorge apontou que a combinação das sugestões do futebol, da Premier League, dos direitos à televisão e do patrocínio poderiam fornecer uma solução que atendesse aos requisitos da avaliação do projeto. Eles discutiram a sugestão ainda mais, né, porque aí já começaram a dar um foco, né, a partir das palavras que tinham construído, e Jorge observou a ideia de como algo sobre limitar os direitos de exibição ao vivo da Premiership de futebol na Sky TV iria afetar as vendas das mercadorias específicas dos clubes da Premiership. Jorge organizou um encontro com o tutor do projeto para discutir como refinar a ideia que ele tinha acabado de gerar. Então,
é o que sempre falamos, nada se perde. Dentro de um processo de brainstorming, é fazer o brainstorming, ter as palavras e sentar de forma pacientemente em frente àquele monte de palavras que aparentemente aparecem que não tem nada, mas na realidade quer dizer muita coisa, se não tudo. Foi um prazer ter mais uma aula com vocês. Tenha um bom final de semana.